Gravando. Galera, vamos lá. Vamos encerrar para depois a gente poder jantar. Aqui em casa já estavam assando uma pizza, já deu uma vontade de comer. Alguém já engordou muito aí nessa quarentena? Um monte de live em casa, né? Cerveja tá comendo solta aí, né, gente? Ó, tem gente que tá respondendo aí. Ou as lives acabam ou a gente vai acabar. Ai, ai. Tá feia a coisa. Eu já tô até com as bochechas mais cheinhas, assim, ó. Só pinga, é verdade, né, Bruna? Ontem teve a live do Zé Neto, mas essa eu não vi, não. A do Gustavo Lima, essa última eu não gostei. Achei que ele falou demais e cantou de menos. Mas, enfim. O Cristiano tava muito bêbado, então não perdeu nada. De quem? Zé Neto Cristiano. Bebaço. Eles acham bonito, né? Nossa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, vamos voltar aqui, vamos pegar o gancho do meu exemplo. Né? Então, eu falei lá, no exemplo da ação contra a instituição financeira. A parte alega que nunca contratou. Vem o banco e junta o contrato. Ó, tá aqui. Aí o autor, em réplica, falou, ó, pera lá, essa assinatura não é minha, não. Alguém falsificou minha assinatura, eu quero perícia. Pô, e agora? Aí eu perguntei para vocês, dá para proceder nos termos do 354? Não dá. Eu não tenho nenhuma hipótese do 485 para extinguir o processo sem mérito e também não tem nenhuma hipótese de transação, reconhecimento, renúncia e não tem hipótese de prescrição e decadência. Então, a gente descarta o 354. Bom, descartando o 354, eu tenho que ver se é caso 355 e caso 356. Bom, tem necessidade de produção de prova aqui ou dá para julgar com base na prova documental? Não dá para julgar com base na prova documental. Então, não aplica o inciso primeiro. O réu é revel, o réu não é revel. Então, não tem nenhuma das hipóteses 355 e nenhuma das hipóteses 356. Bom, então não é caso de extinção, não é caso de julgamento antecipado. O juiz tem que proferir uma decisão de saneamento. Tá? É uma decisão, então, é uma decisão que o juiz profere. Tá? É uma decisão que o Código nomina ela de saneamento e organização. O que é saneamento? A ideia de saneamento vem de limpeza. Sanear, saneamento básico. Tá? É uma ideia de limpeza. Tá? Por que o Código fala decisão de saneamento? E aí a noção realmente é essa de limpeza. Quando ele fala de saneamento, o que o legislador está a dizer? Ele está a dizer que o juiz ele tem que resolver tudo o que ficou para trás de questão pendente. É deixar o processo limpo. É para deixar o processo redondo. Essa que é a noção de saneamento. Então, todas aquelas questões controvertidas ou questões processuais que foram suscitadas, o juiz tem que organizar, tem que limpar elas, tem que deixá-las prontas. Tá? E depois que o juiz limpa isso, ele organiza o processo e organiza de que maneira? Ele organiza toda a atividade probatória. O juiz organiza o processo para operar lá. O ponto controvertido aqui é verificar se a assinatura é ou não é a assinatura do autor. Isso é o que é controverso agora. Porque se a assinatura for verdadeira, eu vou julgar o pedido improcedente, porque foi o autor que contratou. Agora, se a assinatura for falsa, eu vou conseguir julgar o pedido procedente, porque foi um terceiro estelionatário que contratou. Então, veja, ele vem e fala, opa, pera lá, o ponto nevrálgico, o ponto controvertido é saber agora se houve ou não houve a assinatura desse contrato, se a assinatura desse contrato é ou não é a assinatura do autor. Para tanto, o fundamental aqui é fazer uma perícia nessa assinatura. Eu preciso de uma perícia datiloscópica para verificar se é ou não é a assinatura do autor. Então, eu vou organizar o processo, estou falando que o ponto controvertido é a assinatura, estou definindo a prova, estou falando que vai ter que fazer perícia, tá? E depois que essa perícia for feita, as partes vão se manifestar e aí, então, é que o juiz vai poder julgar o processo. Então, no saneamento, é onde o juiz faz tudo isso. Tá? É uma decisão extremamente complexa, porque ela não envolve um único assunto, o saneamento. No saneamento, vamos ler aí, ó, eu preciso que vocês me acompanhem.
O 357 diz que, olha lá, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, então veja, não ocorrendo a extinção do processo e não ocorrendo nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado, deverá o juiz, em decisão de saneamento de organização, resolver questões processuais pendentes, se houver. Então, toda questão processual pendente, o juiz tem que resolver. Então, por exemplo, o réu impugnou o pedido de gratuidade. Isso é uma questão processual. Essa questão processual tem que ser resolvida no saneador. Não, ó, aqui eu estou mantendo a gratuidade porque realmente o autor fez prova e o réu não trouxe nenhum documento que comprove o contrário. Essa questão processual estava pendente. Foi alegada pelo réu em contestação e o autor falou em réplica. Então, está pendente isso? Está pendente. Qual é o momento que o juiz resolve? Aqui no saneador. Então, se tiver alguma questão processual, o juiz já resolve. Depois de resolvidas essas questões processuais, nessa mesma decisão, o juiz vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a prova e vai falar quais são os meios de prova que ele vai admitir. Então, volta no meu exemplo. O que tem que ser objeto de prova? Assinatura. Qual prova que nós vamos fazer? A perícia. É isso que o inciso 2 diz. 3, ele define o ônus da prova. Tá? Ele define o ônus da prova. Ele faz a distribuição. A regra é que o autor prova fato constitutivo do seu direito e o réu fato extintivo. Então, nesse meu exemplo, quem tem que provar que a assinatura é falsa? Quem que alegou a falsidade da assinatura? Não foi o autor? Então, o autor vai ter que provar que aquela assinatura não é dele. Tá? Então, ele tem um ônus. Tá? O autor pediu inversão. Isso é muito comum em causas de consumo. Tá? Se o juiz for inverter o ônus da prova e falar o ônus que era do autor agora passa a ser do réu, ele tem que fazer isso também no saneador. Certo? Então, é aqui que o juiz define de quem é o ônus. Se ele vai manter o ônus estático, a regra do 373, tá? Depois nós vamos ver isso, calma, com relação a ônus de prova, a gente não estudou nem nada, tá? Mas é aqui que ele faz isso. A gente tem que entender que se for qualquer questão envolvendo o ônus da prova, o momento em que o juiz tem é aqui. Porque depois a gente já entra na prova. Aí, a hora que vai produzir a prova, cada um já sabe o que ele tem que produzir. Então, aqui é que há essa delimitação. Então, vamos lá. Resolve as questões processuais pendentes, delimita as questões de fato e especifica as provas. Ele vai também definir a distribuição do ônus da prova e vai também definir e fazer uma delimitação da matéria jurídica. Olha, a ideia aqui é a gente trabalhar com esses argumentos jurídicos. Por que o legislador estabelece isso aqui? A ideia aqui é qualificar o contraditório. A partir do momento em que eu digo às partes o que é importante do ponto de vista jurídico, o que as partes precisam discutir, quais foram os argumentos trazidos por um e trazidos por outro, e o que vai impactar no julgamento, eu consigo qualificar o debate. É por isso que ele fala assim, definir, delimitar as questões de direito. É óbvio que eu posso ter situações supervenientes a isso. Essas questões de direito de fato supervenientes vão poder ser alegadas num momento posterior, não tem problema. Tá? Mas a ideia aqui é exatamente trazer esses contornos fáticos, que definem o que vai ser objeto de prova, e jurídico, para qualificar o contraditório. Tá? Então, veja, ó, os incisos do 357 são 5 situações. Resolve as questões processuais pendentes, delimita as questões de fato e define a prova, delimita as questões jurídicas, tá? E resolve a questão do ônus. Certo? E, por fim, se o juiz verificar que já tem que ouvir testemunha, então já marca audiência de instrução e julgamento. Então, aqui ele já marca audiência de instrução e julgamento. Ele resolveu tudo. Reparem, aqui o processo fica redondinho. Eu já limpei o processo, eu já disse o que é controvertido, o que já é controvertido, eu já falei o que tem que ser, qual vai ser a prova produzida, e já marquei audiência para a gente ouvir as testemunhas. É por isso, gente, vamos lembrar as minhas aulas, vamos voltar um pouquinho, que depois que o processo é saneado, não pode mais haver nenhum tipo de alteração objetiva.
Estão lembrados? O autor não pode mais aditar ou alterar a petição inicial, nem com consentimento do réu aqui. Porque aqui o processo agora ele está redondinho, ele está amarradinho, ele está limpinho, ele está pronto para produzir a prova naquilo que é controverso e depois a gente proferir o julgamento. Então é por isso que não se admite, depois do saneamento, essas alterações de cunho objetivo, alteração de causa de pedido ou de pedido. Tá? A Thalita está me perguntando, professor, tem um tempo para resolver as questões processuais pendentes? Thalita, o momento é aqui. Se o juiz verifica que não é caso de sentenciar, não é caso de extinguir, o momento ideal é aqui. Tá? Aqui que ele tem que resolver, aqui que ele limpa o processo, para que a prova seja delimitada com base naquilo que é controverso e depois ele tenha condições, então, de proferir a sentença. É comum, Thalita, na praxe, muitas vezes não ter esse saneador. Se não tem o saneador, naturalmente essas questões processuais vão ficar para a sentença. Mas uma hora elas vão ter que ser resolvidas. O legislador estabelece o momento ideal, esse aqui. Se o juiz não faz, eu tenho comissão aí. Ou ele vai fazer aqui, ou então ele vai fazer na sentença. Não tem para onde correr. O ideal é que seja feito aqui. Por quê? Porque o processo fica pronto, o processo fica limpo, o processo fica organizado. Prova, sentença. Essas questões já estão todas resolvidas. Tá? Certo? Então o momento é aqui. Bom, continuando aí no 357. Duas questões interessantes. Uma delas, pautada nessa ideia de autorregramento, do artigo 190, se proceder negócios processuais, enfim, tá? de conceder uma maior liberdade para as próprias partes litigantes, o 357, ele previu aí o que a doutrina vem chamando de saneamento consensual. O que é o saneamento consensual? O saneamento consensual é um saneamento que é feito pelas partes e submetido à homologação judicial. Só que, naturalmente, não é tudo que as partes podem pactuar. As questões processuais, as partes não podem decidir. Quem tem que decidir isso é o juiz. Só que as partes, elas podem, por exemplo, tá, acordarem com relação àquilo que elas querem que seja objeto de prova e aquele material jurídico com que elas querem trabalhar. E também podem, se for o caso, elas pactuarem de quem vai ser o ônus. Isso também é possível, o código também autoriza isso. Então, o que é o saneamento consensual? O saneamento consensual é o saneamento que é apresentado pelas próprias partes. Tá? Elas, autor e réu, acordam com relação à matéria fática e matéria jurídica. Isso vem previsto aí no parágrafo 2º do 357. O parágrafo 2º do 357 diz, então, que as partes podem apresentar ao juiz para homologação. Então, esse é um negócio que depende de homologação, uma delimitação consensual da matéria das questões de fato e de direito. Excelência, é o seguinte, a gente entende que o ponto controvertido é esse. Com relação a esse ponto, a gente quer produzir essa prova e nós estamos trabalhando com esse arcabouço jurídico. É com base nisso que a gente quer que seja feito o julgamento. O senhor está de acordo? Se o juiz homologar isso, o processo está saneado. Tá? Daí a noção de saneamento consensual, as partes que apresentam isso para o juiz. A outra hipótese, que é uma hipótese mais legal ainda, apesar de na prática não se tem visto isso ainda, é o chamado saneamento compartilhado. O que é o saneamento compartilhado? O saneamento compartilhado é o saneamento que é feito pelo juiz com a participação das partes. Espera lá, como é que isso pode ser feito? O juiz chama o autor e réu para dar uma organizada no processo, é isso? É isso. Como é que ele chama? Para uma audiência. Então, veja, a lei fala o seguinte, quando o juiz verificar que a causa é complexa, que é uma causa de difícil compreensão, uma causa que envolve muitas questões técnicas, é uma causa grande, é um processo enroscado, complexo, com muita coisinha. Vejam, o juiz pode falar, pera lá, esse negócio está meio enrolado, eu não estou entendendo muito o que as partes estão querendo.
Vamos conversar todo mundo? Vamos marcar uma audiência. E nessa audiência, nós vamos tentar, então, resolver essas questões controvertidas. Nós iremos fazer, então, um saneamento compartilhado. Eu vou ouvir o autor para esclarecer aquilo que eu estou na dúvida, depois eu vou ouvir o réu em seguida para também tirar os pontos que eu estou na dúvida. Com base nessas informações que são passadas em audiência, o juiz saneia o feito em companhia das partes. É óbvio que quem decide é o magistrado. Nada impede, e isso é legal, como eu estou numa audiência, é óbvio que ali nessa audiência a gente pode chegar num consenso com relação a alguns pontos. E aquilo que era compartilhado pode virar consensual, tá? Desde que se trate de limitação de matéria jurídica e fática. Então, veja, é para esses casos enroscados, complexos, seja do ponto de vista fático ou jurídico, o juiz, então, pode chamar as partes para uma audiência e fazer esse saneador aí em conjunto, tá? Ele pede esclarecimentos, ele pede integrações ali para todo mundo integrar, cada um explicar aquilo que o juiz está na dúvida, e aí, com base nesses argumentos que são prestados em audiência, ele, então, decide e saneia o processo. Tá? É uma hipótese também de novo, daquela ideia de comparticipação, enfim, de uma maior amplitude dos poderes das próprias partes. Tá? Então, esse é o saneamento compartilhado que está aí previsto no parágrafo 3º. Uma questão interessante, gente, é a do parágrafo 1º, e aí a gente já está encerrando, já basicamente. Imagine que o juiz, então, ele decida alguma coisa lá, ele fixa os pontos controvertidos e defere a prova. Só que essa decisão do juiz não tá redonda. O que a parte pode fazer? Isso já aconteceu comigo. Eu saneei um processo, delimitei a matéria fática, delimitei a matéria jurídica e falei que a prova, com relação a esses aspectos fáticos, seriam mediante a prova testemunhal, o tipo de testemunhas. E não definia a prova, o depoimento pessoal do réu. O autor tinha pedido o depoimento pessoal. Eu simplesmente não me manifestei com relação ao depoimento pessoal. Eu me omiti com relação a esse depoimento pessoal. Nesse caso, o que o autor fez? Excelência, pera lá, eu quero esclarecimentos com relação ao meu pedido do depoimento pessoal. Ele simplesmente atravessou uma petição, que o Código chama de pedidos de esclarecimentos. Depois que o juiz saneia, a parte pode, então, no prazo de 5 dias, pedir esclarecimentos para o juiz. Excelência, você falou isso, mas eu acho que isso aqui também é importante. Eu falei lá que eu queria o depoimento e o senhor não manifestou com relação ao depoimento. Esclareça esse ponto. Tá? Então, veja, para essas situações, depois que o processo está saneado, que a decisão ela é publicada, essa decisão de saneamento, as partes, então, podem comparecer no processo e pedir ao juiz algum ajuste, algum esclarecimento. Isso é a hipótese do parágrafo 1º. Tá? A parte tem 5 dias para proceder esse ajuste. Passado esse prazo, essa questão, então, essa decisão, ela se estabiliza, e aí a gente vai, então, para a fase de produção de provas. Certo? Pessoal, o saneamento, então, é uma decisão extremamente importante. Infelizmente, e aí eu falo isso mesmo porque na prática a gente vê raro isso, apesar de que hoje os juízes mais novos têm feito, né, isso. O saneamento é uma decisão que é tão fundamental para o processo. O grande problema da decisão de saneamento é que ela demanda tempo. Só que o tempo que você perde no saneamento, você ganha na sentença. Se você resolve essas questões processuais aqui, você não vai resolver lá na frente. Uma hora você vai ter que resolver. Não tem jeito de você não resolver elas. Então, veja, tem muito colega que não saneia o processo e deixa tudo para resolver na sentença. É óbvio que a sentença dele vai ser uma sentença muito mais extensa, muito mais complexa, porque essas questões que ele não resolveu, ele vai ter que resolver agora. Tá? Agora, quando você resolve isso, nossa, a sentença fica bem mais simples, porque todo o processo já está organizado, o processo já está limpo, eu só tenho que enfrentar, então, o mérito. E aí eu vou proceder uma análise basicamente probatória, matéria fática e, enfim, questão jurídica. E aí, disso tudo, a gente consegue, então, proferir a sentença. Então, ela é fundamental. A decisão de saneamento é uma decisão extremamente importante no processo, porque ela limpa o processo, ela deixa o processo redondo. Você vai para a produção da prova sabendo aquilo que você tem que produzir. Você sabe de antemão o que é controvertido. Você sabe, dentro do que é controvertido, o que tem que ser objeto de prova.
Tá? Então, isso facilita muito a atividade final e facilita demais a própria atividade das partes, porque a questão está bem delimitada. Tá? Tem alguns dispositivos aí do 357 que diz respeito à produção de prova, inquisição de testemunha, prazo. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que tem a ver muito com prova testemunhal. Tá bom, gente? Então, recapitulando para a gente fechar e encerrar a aula. Vamos lá. Passadas as providências preliminares, a gente entra no chamado julgamento conforme o estado do processo. Esse julgamento conforme o estado do processo, ele se subdivide em 3 situações. Ou o juiz extingue o processo, se ele verificar a ocorrência das hipóteses do 485, das hipóteses de sentença terminativa, ou então quando ele verifica as hipóteses dos incisos 2 e 3 do 487. Prescrição, decadência ou renúncia, reconhecimento e transação. Se verificado essas situações, ele profere, então, de imediato uma sentença e põe fim ao processo. Não é caso de sentença terminativa, não é caso de transação, renúncia, reconhecimento, não é caso de prescrição e decadência. O que o juiz analisa? O juiz verifica se ele tem condições de proceder a um julgamento antecipado. Então, ele tem que ver se ele pode julgar somente com base na prova documental, ou então ele verifica se o réu é revel e tem a presunção de veracidade e o réu não compareceu no processo. Se ele verificar que dá para julgar com base no documento, ou então que réu é revel e tem presunção, ele julga antecipadamente. Lembrando que esse julgamento pode ser parcial. Bom, e se o juiz verifica que não é caso de extinção e não é caso de julgamento antecipado, então o que ele tem que fazer? Ele tem que proferir uma decisão de saneamento e organização. Essa é uma decisão complexa. Por que é complexa? Porque o juiz vai resolver várias situações aqui. Ele vai resolver as questões processuais, vai delimitar a matéria fática, vai delimitar a prova, vai delimitar as questões jurídicas, vai resolver a questão sobre o ônus da prova e vai designar a audiência de instrução e julgamento. Então, olha o tamanho dessa decisão e olha a complexidade dela. Tá? Então, é isso. Se o juiz saneia processo, aí, naturalmente, a gente vai, então, para a fase de produção de provas. Né? Então, imagina, o juiz marcou a audiência. Então, eu tenho que fazer uma audiência de instrução e julgamento. É na audiência de instrução e julgamento que a gente vai ver depoimento pessoal, que a gente vai ver inquirição de testemunhas. O juiz não marcou audiência de instrução e julgamento, mas entendeu que era necessária perícia. Então, eu preciso estudar a prova pericial. Tá? Então, enfim, resumindo, e já não sei se vocês já perceberam o gancho da próxima aula. Depois que o juiz saneia, naturalmente eu entro, então, na fase de instrução probatória. Então, na próxima aula, o que a gente vai começar a ver? Teoria geral da prova. Nós vamos começar a ver o que é prova, acepções da palavra prova, princípio da tipicidade das provas, proibição de prova ilícita, toda uma parte de teoria geral, para depois nós podermos entrar aí em provas em espécie. Ok, gente? Beleza? Alguém me dá um ok aí? Ok? Então tá. Gente, obrigado. Era isso, tá? Depois, hoje ainda, eu vou passar um questionáriozinho com a matéria, coisa simples, como eu falei, tá? E vou disponibilizar o material também no Google Classroom, tá bom? Gente, um abraço a todos, tá? Obrigado por quem ficou até o final. Quem não ficou, passa isso pro aluno lá, para os demais, que daqui a pouquinho, calma, tá, gente? Eu preciso baixar aqui os documentos para depois jogar no Google Classroom, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Letícia, alguma pergunta? Aqui é o Cisto. Nenhuma pergunta, gente? Então, valeu. Até mais. Qualquer dúvida é só chamar aí no WhatsApp, ok? Tchau, professor. Um abraço, gente. Fiquem com Deus todos. Amém. Tchau, professor. Valeu.